Olá, alunos e amigos. Aqui é o professor Herbert. Seja bem-vindo a mais uma aula de Fundamentos da Radiologia. Na aula de hoje, nós vamos corrigir as atividades remotas propostas para o dia 8 de abril e do dia 15 de abril. A atividade do dia 8, eu distribuí 5 pontos para os alunos, porém foi por participação, não por assertividade. Então não se preocupe se alguém errou alguma questão, mas se você fez a atividade e enviou pelo meu e-mail, você vai ter esses 5 pontos, como eu já havia avisado, ok? Vamos nelas então. Vamos colocar aqui a atividade do dia 8. Vou compartilhar ela aqui. Atividade do dia 8 de abril. Está aí a atividade do dia 8. Número 1. Em acordo com a miliamperagem, corrente elétrica, responda V ou F. V para verdadeiro, F para falso. Primeira, aumentando a temperatura do cátodo, aumenta o número de elétrons produzidos? Correto. Você sabe que o efeito termoiônico, quanto maior a temperatura, mais produção de elétrons vão ter ali no filamento. O tungstênio ele necessita ser aquecido para liberar esses elétrons. Então, quando você aumenta o MA, você está aumentando a temperatura. E aí vai acontecer o quê? Fazer com que mais elétrons sejam produzidos no cátodo. Segunda, a quantidade de raio-x formado é diretamente proporcional ao aumento de MA? Sim, acabei de falar. Porque você produziu, aumentou a miliamperagem, você vai aumentar a temperatura que vai estar ali naquele filamento do tungstênio que está lá no cátodo. Deixa eu ver se tem uma imagem aqui para nós compartilharmos. Vou compartilhar aqui uma imagem da nuvem de elétrons sendo produzida. Deixa eu ver se eu tenho mais algumas aqui. Então tá aqui. Aqui o filamento. Aqui é produzida a nuvem de elétrons. A miliamperagem que você coloca lá no painel de comando vai aquecer esse filamento e vai produzir os elétrons que vão chocar com o anodo. Então, quanto mais quente tiver aqui, mais nuvem de elétron vai estar. E o que vai fazer aquecer isso aqui é a miliamperagem. Então, a resposta lá é que quanto maior a miliamperagem, mais quantidade de raio-x. A terceira aqui é uma pegadinha. Nós acabamos de falar que a quantidade de raio-x formada é diretamente proporcional ao MA. Aqui nós vamos falar outra coisa. Você tem que ler e entender o enunciado. O enunciado diz a outra maneira de aumentar a miliamperagem, não o raio-x. A miliamperagem, vai falar radiação. O que vai aumentar o tempo é a radiação. O que vai aumentar a radiação, desculpa, é o tempo. Então, no caso aqui, a miliamperagem não tem nada a ver com o tempo. A miliamperagem você seleciona no painel de comando. Se você está com 10 miliamperes e você quer aumentar para 20 miliamperes, você vai lá no painel de comando. Se você aumentar o tempo, vai continuar aqueles mesmos 10 amperes, porém, ele vai ficar mais tempo produzindo elétrons. Então, se ele ficar mais tempo produzindo elétrons, ele vai produzir mais radiação, consequentemente, porque aqueles elétrons vão colidir com o alvo, produzindo mais radiação. Então, o tempo ele é diretamente proporcional à quantidade de raio-x, não à miliamperagem. Miliamperagem, mais uma vez, seleciona no painel de comando. Então, falso. O aumento do tempo de exposição ajuda na qualidade da imagem? Errado, até o contrário. Nós temos que tentar diminuir o máximo possível o tempo de exposição.
porque quanto mais tempo tiver, mais chance de ter movimento. E o paciente movimentando vai dar artefato na imagem, a imagem vai ficar tremida. Então a gente tem que tentar reduzir. Obviamente, quando a gente aumenta o tempo, é para diminuir a quantidade de miliamperagem, que ela é inversamente proporcional. Você pode fazer isso. Em vez de você diminuir, aumentar o tempo, que você precisa de uma radiação maior, ou no caso, você precisa aumentar a miliamperagem, ela também vai fazer com que aumente a quantidade de raio-x, né? Porque vai ficar mais radiação. Mas você não quer produzir muita radiação para diminuir a exposição do paciente. Então, você aumenta o tempo. Aí você vai diminuir, até para também você diminuir, aumentar a vida útil da ampola, você colocar menos temperatura. Então, você vai aumentar o tempo e diminuir a miliamperagem. Então, o aumento do tempo, ele vai ajudar nessa função. Mas, o que a gente mais faz obviamente, ao contrário, é diminuir o tempo para evitar um possível erro de movimentação. O paciente vai fazer um raio-x de tórax, por exemplo. Vamos colocar um raio-x de tórax aqui. Vou colocar um raio-x de tórax. E só para vocês entenderem aqui. O paciente está fazendo um raio-x de tórax. Ele vai inspirar, aí ele movimenta. Se durante esse período que ele movimentou, que ele encheu o tórax, essa imagem vai ficar tremida. Então, vai ter sobreposição de imagem. Então, não vamos fazer com o menor tempo possível. O paciente, você vai fazer, obviamente, o raio-x de tórax em apneia, mas se ele manda a pessoa parar de respirar, um movimentinho que ele soltou o ar lá, vai acabar fazendo com que o paciente, que aquela radiografia fica tremida. Então, o tempo que a gente puder diminuir é o melhor. Então, a resposta para essa aqui é falsa. O aumento do tempo de exposição ajuda na qualidade, não ajuda. Está correto afirmar. Isso aqui é outra coisa que o pessoal às vezes não entende o enunciado. Aqui pede para colocar a alternativa correta. Teve gente que colocou VOF, mas é a alternativa correta. Primeira alternativa. DFF, distância foco-filme, é distância referente onde é produzido o raio-x até o paciente? Não. DFF é distância foco-filme, então não é até o paciente. O paciente ele é o objeto, no caso que vai ser radiado. Vamos colocar uma outra figurinha aqui só para a gente entender. O paciente ele é o objeto irradiado, então você vai... a DFF ele é a distância do foco até o objeto, do foco até o filme. Você tem uma imagem aqui para mim compartilhar só para vocês terem uma noção. Vamos falar um pouquinho dessa imagem aqui a respeito das distâncias, tá? Aqui é a distância, aqui é o tubo do raio-x, aqui é o paciente e aqui na mesa fica o filme. Então a distância DFF é a distância que esse raio sai daqui do cabeçote e vai até lá no filme. Essa distância do cabeçote até o paciente, distância objeto, distância foco-objeto, DFO. E essa distância do paciente até lá no filme é distância objeto-filme, ok? Então, voltando a pergunta lá. Ela não está correta. Ela diz que a distância FDFF, distância foco-filme, é a distância do foco até o objeto, é o paciente, não é. Quanto maior a distância, maior o poder de penetração do raio-x? Não. A distância até é uma medida de segurança de radioproteção. Quanto mais longe você estiver da fonte da radiação, mais protegido você vai ter da radiação. Porque vai chegar menos radiação, então ela vai estar menos penetrante. Então aqui falou que quanto maior, mais poder de penetração tem. Não é verdade, é o menor poder. A terceira eu fiz invertir, mas com as mesmas palavras, para nós entendermos lá a quarta. Diz assim, quanto menor a distância, menor o poder de penetração. Eu falei a mesma coisa de forma
invertida, né? Então, quanto menor, maior o poder de penetração, ok? E aqui que vai estar, então, a correta. Diminuindo a distância, então vai estar menor, né? A distância foco-filme. Usando a mesma técnica, o mesmo KV, mesmo MA, mesma T. A radiografia vai ficar mais escura, exatamente. Eu já coloquei aqui entre as vírgulas, né? Falando justamente que você vai estar usando a mesma técnica. Você entender que foi só a distância, você mexeu só com a distância. Você diminuiu a distância, você aumentou a penetração do raio-x. Então, ele vai atingir mais fotos de raio-x no chassi, no filme. E o que acontece quando o raio-x ele alcança o filme? Ele escurece a placa radiográfica, então vai ficar a radiografia mais escura. Número 3. Quais são os 3 fatores técnicos de exposição selecionados no painel de comando? Já falamos aí, né? E até coloquei aqui entre a vírgula aqui, né? Um apóstrofo, para vocês entenderem que era só a distância. As 3 técnicas que a gente usa é a tensão, que é o KV, a corrente elétrica, a miliamperagem e o tempo. Esses 3 são os 3 fatores técnicos que nós utilizamos para lá no painel de comando. Os fatores técnicos, tem outros botões também lá no painel de comando. Mas os fatores técnicos que a gente muda são a tensão, KV e MAS. Complete a frase abaixo. Para determinar a KV exata de uma determinada região do corpo, utiliza-se um instrumento chamado espessômetro. Vou mostrar ele aqui. Ali o espessômetro, né, essa haste metálica aqui graduada, né, em centímetros, que nós utilizamos para medir a espessura da área a ser radiografada. Coloca aqui entre essas 2 hastes, né? Aí a haste sobe, essa de cá sobe e desce. Então você vai saber a espessura que tem aquela região. Então esse é o instrumento que nós usamos para determinar a KV de determinada radiografia, de espessura da radiografia que nós vamos estar em interesse, né? Na parte anatômica em interesse. É chamado de espessômetro e consiste em uma haste metálica graduada em centímetros que indica a espessura, o comprimento da região a ser radiografada, sendo de uso obrigatório. Então, mesmo que você não utilize ela, que é quando você começa a ter mais sensibilidade ao uso dessa técnica, você costuma não mais usar o espessômetro. Mesmo você não utilizando ele, você tem que, por obrigatoriedade, ter dentro da sala de raio-x. Número 5. Explique o que é o efeito anódico e como podemos utilizá-lo para otimizar uma radiografia. Eu coloquei aqui um resumo, né, do efeito anódico. Quando em prova eu faço questões fechadas, eu não preciso que você faça Ctrl+C, Ctrl+V, não. Tem que decorar e copiar e mostrar para mim, não. Você falando com suas palavras e eu entendi, você compreendeu bem a matéria, você recebe a assertividade daquela questão. Então aqui eu fiz um resumo, né? Ele é um fenômeno que ocorre lá dentro do tubo de raio-x e onde a intensidade da radiação ela passa a ser maior no sentido catódico do que do anodo. E a segunda parte da questão fala como nós podemos utilizar. Como que a gente utiliza? Como então a radiação vai estar mais intensa do lado do catódo, você vai fazer uma radiografia, vamos por um exemplo de um fêmur. Você vai colocar o lado mais espesso do fêmur para o lado catódo. Então qual a parte mais espessa do fêmur? A parte do quadril, onde tem um glúteo, bacia. Essa parte você vai colocar ela para o lado catódo. O outro lado oposto do fêmur, do lado do joelho, você coloca do lado do anodo, né? Então, o fêmur proximal fica da parte do catódo, o fêmur distal fica na parte do anodo. Então, essa é a forma como nós utilizamos esse efeito, né, esse fenômeno do efeito anódico para otimizar uma radiografia. Bom, agora aqui, a número 6 fala sobre essa figura que eu coloquei aqui. Isso aqui é um filamento que tem lá no catódo, ok? O focal e aqui o filamento. De acordo com a figura, responda quais são os focos representados.
Tem gente que viu aí a figurinha e repetiu o que está escrito aí, né? Mas eu perguntei o foco. Foco grosso e foco fino. Qual foco produz um alvo maior no anodo? Obviamente o maior, né? O filamento maior de tungstênio, ele vai produzir um alvo maior. Então é o foco grosso. Qual foco utiliza para um melhor detalhamento? Nós falamos em aula que é o foco fino, mas a gente tem que revezar esses dois focos para ter uma vida útil maior da ampola. Se você utilizar só o foco fino em todas as radiografias, uma hora ele queima. Aí vamos ter que trocar a ampola. Então, utiliza um pouco o foco fino e o foco grosso. Então, como estruturas mais espessas, você utiliza foco grosso. E aí você vai estar guardando a utilização do foco fino. E áreas menores, um melhor detalhamento, você usa o foco fino. Onde se controla o foco? Qual foco usar? Também lá no painel de comando, que fica dentro da sala de comando ou atrás do biômetro da sala de raio-x. Okay? Lá você tem os vários focos que tem naquele aparelho que você está utilizando e você escolhe então lá qual foco que você vai utilizar. O que é o KV e qual a influência dele temos na radiografia? Já até começamos a falar aqui. A quilovoltagem, né, o KV, ela é a tensão que você vai aplicar no tubo de raio-x. Você vai aplicar uma diferença de potencial do anodo para o cátodo. Essa diferença de potencial que vai atrair os elétrons que foram produzidos lá na nuvem de elétrons, no cátodo. Você colocou o EMA lá, ele aqueceu o filamento começou a formar aquela nuvem de elétrons, mas o elétron está ali paradinho. E aí ele precisa ser arrancado de lá do cátodo para chocar com o anodo. E a diferença de potencial que vai fazer e produzir esse deslocamento do elétron lá para o anodo. Ele vai atrair. Então, o KV, quanto mais KV se colocar, mais elétron ele vai atrair para o anodo com mais força. Se você coloca um KV baixo, ele vai atrair com pouca força. Se coloca um KV mais alto, ele vai atrair o elétron com mais força. E quanto mais KV, mais força ele chocando no anodo, ele vai produzir também, consequentemente, um raio-x mais forte. Então, quanto mais KV, você vai produzir um raio-x com maior poder de penetração, com mais força. A influência que nós temos na radiografia é justamente essa, porque ele vai determinar o grau de escurecimento da radiografia. Nós falamos aí também a respeito, lá atrás, por isso que eu até coloquei entre as vírgulas lá da técnica radiográfica, quando eu falei da distância, porque se diminuir a distância, você vai ter maior poder de penetração. Mas o KV também, ele vai fazer esse poder de penetração. Então, você aumentando uma determinada distância X, você aumentando o KV sem mexer na distância, esses raios-X ele vai ficar mais forte, consequentemente ele vai ter uma penetração maior no paciente e também no filme radiográfico, ele vai escurecer mais a imagem. Então, se você colocar muito KV, a imagem vai ficar muito escura. Se colocar pouco KV, a imagem vai ficar subdosada, ok? Então, o correto é colocar o KV necessário para aquela determinada região radiografada. Como é calculado o KV? Espessura vezes 2 mais a constante do aparelho. Cada aparelho tem a sua constante, é igual ao KV. Exemplo, um tórax de 20 centímetros. Você multiplica por 2, 40. Num aparelho aí que tem uma constante de 40, então vai ser 40 mais 40 KV. Você vai selecionar lá no painel de comando. Você usou os espessômetros primeiros, né? Mediu o paciente lá do 20 centímetros. Multiplica por 2, 40. Olha a constante do aparelho, 40 também. Vai lá no painel de comando, 40 mais 40, 80. Digita lá no local do KV 80 e está achado aí a quilovoltagem, a tensão que você necessita para aquele exame. Okay? Bom, vamos agora passar para a aula, a atividade remota do dia 15. Aula remota do dia 15. O que é radiação primária? Vou colocar aqui, como eu falei anteriormente, né? Vocês respondem com suas palavras, mas é muito simples. Eu coloquei aqui também, bem resumidamente. Feixe de raio-x que sai do tubo em direção ao objeto. Então, aquele raio-x que chega primeiro lá no objeto é chamado de radiação primária. E a radiação secundária
é quando essa radiação ela interage com o paciente e ela espalha, né? Ela propaga em outras direções. E aí ela é chamada, essa radiação que depois é propagada, como radiação secundária. Ela ocorre principalmente do efeito Compton, que a gente também chama de radiação espalhada, o efeito de espalhamento. Então o efeito Compton produz essa radiação espalhada. Vou colocar uma imagem aqui para falar sobre essas duas radiações. Radiação espalhada e radiação... Então tá aqui. Essa radiação que sai do tubo até o paciente é a radiação primária, ok? Esse raio-x aqui de verdinho é a radiação primária. Chegou no paciente, ele vai interagir com o paciente. Ou vai ser absorvido do paciente, ou alguns focos vai sair e atingir o filme, e alguns vão acontecer isso aqui, ó. Vai se espalhar, ok? Em outras direções. Essa radiação que sai do paciente, ela é a radiação espalhada, ou radiação secundária, correto? Então tá aí, radiação primária e radiação espalhada. Coloquei aqui a aula anterior, deixa eu voltar aqui, vou colocar a do dia aqui. Então tá aí. Radiação primária, que sai do raio da fonte da radiação até o paciente, e a espalhada, aqui que sai do paciente em várias direções. Então, a principal fonte de radiação espalhada, radiação secundária, é o paciente, ok? Número 3, marque V ou F para verdadeiro ou falso. Primeiro aí, a espessura do paciente influencia na técnica radiológica aplicada? Sim. Acabamos de falar que a gente até usa o espessômetro. Tá? Se o paciente tiver uma espessura grande, você vai ter que mexer na técnica, né? Do cabelo, MAS, no tempo. Segundo, em uma radiografia, o lado mais espesso da parte anatômica de interesse fica voltado para o anodo falso. Até mostrei, falei o exemplo do fêmur. Nós temos que colocar para o lado do catodo, ok? Vou colocar uma imagem assim, aqui dos focos de raio-x saindo do anodo, esse efeito analógico para vocês entenderem. Então tá aqui é o tubo de raio-x, aqui é o anodo, essa peça é o anodo, você vê que ela tem um ângulo, ok? Faz um ângulo, o elétron sai lá do catodo, choca com o anodo e vai em várias direções, sai do tubo em forma de cone, né? E tem uma forma divergente. Você vê aqui que ele tem até os números aqui embaixo, a percentual. Quanto mais próximo do anodo, ele vai diminuindo a intensidade da radiação. Quanto mais do lado do catodo, ele vai aumentando a intensidade. Okay? Então, a gente utiliza esse fenômeno aí para poder colocar o paciente para o lado do catodo para ficar uniforme essa radiação. Então, a pergunta lá é falsa, tá? Do lado do catodo, não do anodo. Mesmo tomando cuidado, é inevitável diminuir a capacidade de produção da ampola com o tempo? Verdade. Você pode usar a técnica correta, tempo correto, foco correto, mas um dia a ampola é igual uma lâmpada incandescente que você tem na casa. Uma hora ela vai utilizando, ela aquece, consegue mais produzir a luz, vai queimar, você tem que trocar a lâmpada. A ampola também da mesma forma. Por isso a necessidade de a gente usar as técnicas corretas para a gente ter uma vida útil. Boa, porque uma lâmpada incandescente é baratinha, né? Uma ampola é 40 mil reais. Então, hoje, né, nos dias de hoje, em média. Então, você tem que utilizar bem essas técnicas para você aumentar a vida útil de sua ampola. Paciente debilitado dificulta a realização do exame? Sim. Por quê? O paciente debilitado, a gente precisa muito da ajuda do paciente para você fazer uma radiografia 100%. Então, ele não estando te ajudando, vai diminuir essa possibilidade. Se ele estiver quieto, se ele tiver um paciente perturbado, o
paciente que estiver debilitado de condições como estiver machucado, politraumatizado. Então, você não vai conseguir colocar ele naquela posição que você necessitava fazer para radiografiar 100%. Mas você vai deixar de fazer a radiografia? Não. Um exemplo do paciente politraumatizado. O médico precisa ver ali onde está aquela fratura, mas você precisa fazer duas incidências, uma em AP, né, e outra em perfil. A do perfil o paciente não está podendo fazer ela, você faz o máximo que conseguir obliquar aí, faz uma oblíqua. Não vai ser da forma 100%, mas o médico vai pelo menos conseguir visualizar em duas formas, ok? Então o paciente debilitado, sim, ele dificulta a realização do exame. Então é verdadeiro a quarta marcação aí, da número 3. Número 4. Explique como a respiração do paciente pode ajudar ou atrapalhar no exame de uma radiografia. Ela atrapalha porque pode produzir até passo de imagem, como eu expliquei aqui, né? Lá no raio-x de tórax, por exemplo. Vou colocar novamente aqui a imagem do raio-x de tórax. Se o paciente ele movimentar, isso aqui vai ficar tremido, né? Então a expiração, ela é voluntária. Então o paciente consegue puxar o ar e parar. Por isso a necessidade de quando você está o paciente expirando, você não disparar o raio-x. Mas só esperar ele encher o pulmão todo, então falar com ele, para de respirar. Aí ele em apneia, você dispara, que aí não vai ter mais um movimento do tórax. Da mesma forma o abdômen você pede o paciente para soltar o ar por causa do diafragma. Aí você vai conseguir fazer com que o paciente aumente o campo visual do abdômen. Vamos imaginar que essa mão minha aqui seja o seu diafragma. O pulmão está aqui em cima e o abdômen está aqui embaixo. Quando você pede o paciente para puxar o ar, o diafragma vai fazer isso. Vai aumentar o campo do tórax, mas o do abdômen vai diminuir. Então, no abdômen você pede o paciente para soltar o ar, aí vai aumentar o campo visual do abdômen, né? Ficava assim, solta o ar, aumentou o campo visual do abdômen, aí então você pede para ele parar de respirar. Agora em apneia, você pede o paciente então para poder ficar quieto, né? Parar de respirar, e aí você deflagra o raio-x. Então assim que ajuda, né? Ajuda inflando e desinflando o órgão de interesse, aumentando o campo visual. É como eu falei, não precisa fazer igual está na apostila, Ctrl+C, Ctrl+V, você me respondendo suas palavras. E eu entendi que você compreendeu bem a matéria, dou assertividade para a questão que você respondeu. Enumere a segunda coluna de acordo com a primeira. Raio central é o centro geométrico do feixe primário. Vou voltar novamente naquela imagem lá para vocês visualizarem lá o raio central. Aqui nessa radiografia de tórax, você vê que aqui o colimador, né, tem a luz do colimador e tem uma faixa de sombra, mostrando aqui em horizontal e outra em vertical. Esse centro geométrico aqui, onde cruza essas duas linhas, é o raio central, que nós utilizamos muito nas radiografias, para identificar o centro da parte anatômica que nós vamos radiografar. Bom, tá aí. Número 1, raio central, centro geométrico feixe primário. 2, efeito Compton, responsável pela radiação espalhada. Nós falamos em aulas passadas aí sobre esse efeito Compton, mas não está aqui nessa atividade. Mas só, né, já como eu expliquei, mostrei na figura anterior, aquela radiação, aquele espalhamento desse efeito Compton. Então ele é o responsável pela radiação espalhada. Ângulo anótico, como já mostrei também na figura, ele deixa o feixe de raio-x mais intenso do lado do católico. E por último, mais fácil, né, biotipo, refere-se ao tipo físico do paciente. Né? Tem esplênico, e astênico. Então, os biotipos do paciente refere-se ao tipo físico, o biotipo refere-se ao tipo físico do paciente. Valeu, galera. É isso aí. Respondidas as duas questões. Quem mandou a questão do dia 8 no meu e-mail recebeu aí 5 pontos.
bom?